Oi, gente, tudo bem? Que vergonha! Eu sou a Cláudia Canto. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a live. Eu tô aqui na periferia de São Paulo, a internet é bem capenga. E, enfim, ontem tentamos, hoje tentamos e não deu muito certo. O caminho alternativo que nós escolhemos foi fazer um vídeo e através desse vídeo introdutório a gente abre para perguntas. Eu vou tentar embasar as perguntas que a Ariane já me fez. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que tentou entrar na live, enfim, todo o universo, a natureza. Todas as minhas comunicações eu inicio, ou comunicações que eu digo, eu faço palestra, eu escrevo, tem vertentes, eu atravesso vertentes diversas da comunicação. E eu sempre começo com a palavra gratidão. Sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram e que tiveram paciência comigo, porque não foi fácil. Mas enfim, eu preciso dar um mergulho lá na infância para contar para vocês que desde tenra idade eu comecei a ler os grandes clássicos e isso fez total diferença na minha vida, porque, por exemplo, eu consegui fugir dos bullying que eu sofria na escola por causa do meu vocabulário, que se tornou mais amplo e erudito, e os meninos, ai, deixa essa louca pra lá, não tô nem entendendo o que ela tá falando. E depois também, no meu primeiro emprego, que eu me apresentei num bairro mais abastado, eu vi uma placa precisa-se de moças, me apresentei, usei as palavras mais difíceis que eu tinha, na verdade, às vezes falava palavras que nem eu estava entendendo, aquela ebulição de palavras que só os livros são capazes de nos propiciar. Enfim, me apresentei, o velhinho falou, ai, que é essa menina estranha, esse bichinho estranho, porque quem lê fica meio louca mesmo, né? Enfim, me deu uma oportunidade, mais tarde um alemão apareceu na minha vida também, porque eu estava com um livro embaixo dos braços, eu andava sempre com um livro embaixo dos braços, porque eu pensava, o homem que olhar para mim vai ver que eu sou uma intelectual e tal. Loucura de uma mente ingênua, mas cheia de histórias já. Depois, e esse alemão apareceu na minha vida, me ensinou a comer de hashi, me apresentou museus, teatros, e eu comecei a erguer um pouquinho mais a minha cabeça, a minha autoestima começou a melhorar por causa da cultura. Mais tarde, eu vivi uma experiência em Portugal, falei, não, preciso ir para um país europeu, porque eu vou adquirir mais cultura, viagem internacional abre portas, e eu vou vir muito rica, e eu vou mudar minha história. Enfim, caí praticamente no século XVIII em Portugal, cuidando de dois velhinhos, e ela olhava para mim e falava, com você eu posso sair às ruas porque você não é negra. Foi muito importante essa experiência, porque eu descobri a importância da gente valorizar as nossas raízes. Enfim, na terceira semana da casa eu falei, vou escrever um livro, mas eu só consegui escrever o livro porque eu já tinha muitas coisas na cabeça, muito vocabulário, que os livros têm essa função, né? Enfim, comecei a escrever e voltei de Portugal, não com dinheiro, mas com ouro, que foi meu primeiro livro, Morte às Vassouras. Achei que eu ia me transformar na Paula Coelha e que eu ia vender muito, ia mudar a história da minha família, da minha comunidade. Mal sabia eu a dificuldade que é a literatura num país que poucas pessoas leem. Enfim, ainda mais tratando de uma história de empregada doméstica, uma mulher negra, mas eu já tinha um embasamento na minha cabeça da reprogramação mental, e eu já tinha muito isso, sabe? De pensamento é força viva, eu não sabia a introdução da física quântica, mas já vivia de forma empírica. Consegui lançar o livro, fiz uma produção independente. Mais tarde, muito mais tarde, eu apresentei na Universidade de Oxford e na Universidade de Glasgow, na Escócia, vestida de empregada doméstica. A partir de então, eu venho trabalhando com a economia solidária, a economia criativa. Descobri que eu sou rica até com R$ 1 no bolso. Mudei a minha história aqui na comunidade, só uso roupa de brechó. Com isso eu ajudo, por exemplo, a mulher, eu colaboro com a mulher que tem um brechó aqui na comunidade. Descobri que a importância não é a casa que você mora, mas a casa que você leva dentro de si. Sair da coisa abstrata da riqueza para colocar a riqueza de fato na prática. Hoje eu consigo me virar muito bem, conheci outros países, outras pessoas, e eu sou emaranhado de pessoas que me ajudaram até o seguinte momento, no qual estou trabalhando agora como biógrafa, escrevo história de mulheres na Suíça, de mulheres que têm história de superação.
Enfim, gente, é muita história. E eu queria poder contar para vocês quais foram os caminhos que eu descobri para a gente compartilhar, para entender que a riqueza ela tá aqui principalmente na nossa cabeça e que o que dificultava muito a minha vida eram os meus paradigmas, as minhas crenças limitantes. Eu descobri que não. Hoje eu trabalho com essa riqueza que eu encontrei na periferia e também com o network que eu ampliei, porque não precisa ser rainha, gente. Basta ser amiga da rainha, porque eu tenho certeza que a rainha, por exemplo, da Inglaterra, ia adorar compartilhar também. Olha o exemplo que eu disse. Mas eu quero dizer que a gente tem um link que pode nos unir. Eu tenho uma experiência de comunidade, eu tenho uma experiência de rua. Eles não têm, quando eu digo eles, os endinheirados, eu acho que a gente pode compartilhar e fazer um mundo mais equilibrado. Então, eu me coloco à disposição de vocês para responder as perguntas e contar para vocês, de fato, o que foi essa riqueza que eu encontrei, o que é essa riqueza, que não é só abstrata, mas é palpável, tá bom? Então é mais ou menos isso. Eu tenho 10 livros publicados hoje e trabalho efetivamente com a literatura, com palestras, mas o mais interessante nessa história toda foram esses atalhos, eu reitero. Então eu vou ficando por aqui, acho que a Ariane vai soltar esse vídeo e as perguntas, espero que vocês me encham de perguntas sobre física quântica, sobre a reprogramação mental, sobre tudo isso, para a gente conseguir empreender e fazer do mundo um pouco mais equilibrado, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está passando e que a gente está vendo que nós precisamos um dos outros, né? Somos como um jogo de dominó, se uma pedrinha não funciona, as outras caem. Um beijo, obrigada, reitero de novo, gratidão, Ariane, mulheres do núcleo das mulheres brasileiras em Madrid, logo eu tô aí com vocês, um beijo, até mais, gente, me encham de perguntas, hein, beijinho, tchau, tchau.